E pessoal, então continuando o assunto do Ministério da Morte e da Condenação, eu quero explicar para vocês o seguinte. Como, Cláudio, que você diz, né, esses absurdos, porque soa como absurdo. Você aprendeu a vida inteira com a teologia, que a teologia ela foi criada pela igreja por Irineu, tá? Eu vou contar um pouquinho de Irineu, para vocês entenderem por que eu tenho essa visão, né? Por que o Espírito da Verdade me levou a tudo isso, né? Irineu, quando você vai estudar os pais da igreja, você vê Irineu e Marcião numa disputa ferrenha sobre quem é o verdadeiro Deus, né? Você vê ali o próprio Constantino depois, 200 anos depois, Irineu vem 170, 140, 150, 170 a 177, né? Mais ou menos ali juntamente com Marcião, né? O Marcião um pouquinho antes. E essa briga de quem é o Deus verdadeiro e quem não é. Quando Constantino chega, né, ele pega esse Deus do Antigo Testamento, que faz parte da sua linhagem, eu não quero falar sobre isso agora, né, do seu povo, daquilo que ele acreditava. Ele junta o Deus Pai que Cristo trouxe junto com o Deus que já existia no mundo. E ele quer dizer que o Deus que ele falou, né, é o mesmo Deus que eles serviam no Antigo Testamento lá. Só que o Deus que servia no Antigo Testamento, que estavam aqui regendo o povo, ele é do ministério da morte, da condenação, do qual Paulo fala. Ele não é o que o Messias disse, o Pai é Espírito, disse para a Samaritana, o Pai é Espírito, e importa reconhecer ele em Espírito e em verdade. Então, o Pai é Espírito, ele é completamente diferente do Deus que estava regendo as nações com vara de ferro, né, no deserto. Veja o que Estevão diz. Israel, durante 40 anos no deserto, eles não serviram ao Deus verdadeiro. Mas eles sabiam disso. Só que o que Estevão estava querendo introduzir era o Deus Pai verdadeiro, mas eles achavam que aquele Deus que eles estavam servindo no deserto era o verdadeiro, porque ele se passava por verdadeiro Deus. E ele até hoje é pregado como um verdadeiro Deus, e as pessoas pensam que aquele Deus mau, carrancudo, ele é o verdadeiro Deus. Mas ele não é o verdadeiro. Cristo, ele separa muito bem o caráter do verdadeiro e do falso. Ele separa isso muito bem. Inclusive, ele nos ensina muito, fala muito a respeito de caráter de Deus, para as pessoas diferenciar. Por exemplo, ele diz que da mesma fonte não pode jorrar dois tipos de água, isso relacionado a Deus. Deus como fonte. Ele diz que a árvore boa não pode produzir mau fruto. Ele estava se referindo a Deus, que é a fonte principal, a fonte da salvação, né? Ministerial, aquilo que é ministrado à humanidade. Ele diz e faz uma comparação com o nosso caráter ou com o caráter do Pai. Ele diz, se vós que sois maus, sabem dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste. Quer dizer, ele diz assim, aquele que pede recebe, e aquele que busca, aquele que bate, abre-se-á. Aquele que pede recebe, o que busca encontra. Ele está falando relacionado a quem pedisse ao Pai e a ele, né? E ele diz, se vós que sois maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dará boas coisas àquele que vos pedirem. Não é verdade? Se por acaso você sendo mau, seu filho lhe pedir peixe, lhe dará no lugar de peixe uma serpente? Você daria? Não. Mas em Números 11 é o que acontece. Em Números 11 o povo pede peixe e vem serpente no lugar. Aí diz lá, o povo está sofrendo lá no deserto, as crianças estão chorando na tenda, os pais saem para fora da porta da tenda para chorar e orar e pedir para Moisés. Moisés, no Egito nós tínhamos cebolas, tínhamos coentros, nós tínhamos alhos, nós tínhamos peixe gratuitamente. E aqui nós só temos esse pão, nossas almas estão secando, nossos filhos estão secando com esse pão, que era o maná, né? Depois eu quero falar sobre o maná. O maná não caía do céu, como está dito lá, tá?
O maná está lá até hoje, né? Os beduínos, eles pegam ainda esse maná e vendem para os turistas lá, tá? Então, as pessoas estavam ali padecendo fome. E o que está escrito? E o povo falou que era mal aos olhos do Senhor. Peraí, um alerta aí. Se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Porém, se seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Se o povo pediu alimento, se o povo pedir alimento, como que eu posso ver maldade no povo pedir alimento? Já estava padecendo durante muitos anos no deserto. Não pode pedir? Por quê? Porque os olhos do Senhor é mau? E viu que é mal diante do povo pedir comida para os seus filhos? É isso? Se é isso, então esse Deus está declarando que ele é mau mesmo. De fato ele é. Então ele manda serpentes. Primeiro ele queima as pessoas que estão próximo ao arraial da tenda ali de Moloque, né? Esse Deus aí, ele queima aquelas pessoas que estão perto do arraial ali, da tenda, né? Do tabernáculo de Moloque, né? É queimado. E aí ele invoca as serpentes, né? Ele é o rei da serpente ali, né? Aí é dois seres agindo. A rainha do céu, o dragão, né? Aquela raça, pega e manda os seus subordinados e picar o povo no deserto. E você não consegue enxergar isso? Por quê? Por que você não olha com o olhar do Pai, né? Com o Espírito que tem dentro de você e enxerga claramente o que o véu de Coríntios, 2 Coríntios 3, está falando? Se você estiver com esse véu, você não vai enxergar esse tipo de coisa que eu estou falando para você. Por quê? Porque esse véu realmente cega. É o que o Messias diz em João 8,44. Ele diz: por que vocês não escutam o que eu digo? Por que vocês não entendem o que falo? Por que vocês não entendem? E ele responde. Ele faz a pergunta e ele mesmo responde: por causa do vosso Pai. Ele deixa bem claro. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se afirmou na verdade. E vocês estão querendo fazer com que o intento do coração deles, a vontade e o desejo do coração deles se cumpra, que é me matar. Vocês estão querendo me matar por causa do pai de vocês. Vocês estão seguindo o mesmo intento. Então, o pai de vocês não permite que a verdade que eu falo chegue até vocês. É isso que ele diz. Entendem? Estamos aí com mais 7 minutos, né? Mais 8 minutos. Eu vou passar para um próximo vídeo para continuar.